Boa noite a todos. Meu nome é Emílio, eu de nascimento sou paranaense, de criação eu sou gaúcho, de coração eu sou baiano, morei 7 anos em Salvador, de 2006 até 2013, e por opção agora eu sou candango brasiliense. Bom, a história do nosso livro, o livro que vocês têm na mão, que é meu e de vocês, começou no início do ano passado, quando eu e o comandante Winston, que somos engajados e interessados sobre Bolsonaro e essa onda conservadora que acordou e ressuscitou e não deixou o nosso país ser entregue a Deus dará, nós resolvemos fazer um canal no YouTube, o Cafezinho com Pimenta. Sigam o nosso canal no YouTube, Cafezinho com Pimenta. Ali tem todos os vídeos que vocês têm no livro aí com QR Code. Cada texto praticamente tem um vídeo com um QR Code. Bom, fizemos o canal, depois a gente fez as outras mídias e a gente começou a andar, meio sem rumo, fazendo entrevistas, falando sobre política e aumentando gradativamente os seguidores. Até que em setembro, o presidente Bolsonaro começou a ir sempre, todos os dias, na saída do Alvorada, falar com os apoiadores e na sequência com a imprensa. E foi nesse mesmo momento que o nosso canal começou ficou habilitado para que nós pudéssemos fazer lives. E aí a gente foi fazer live. A primeira live acho que é do dia 4 de setembro, no livro. E a gente começou a fazer as lives. E cada live a gente ia lá no YouTube fazer descrição, escrever um texto. E assim foi. Depois a gente começou a escrever também para o Jornal da Cidade Online. E fomos indo, até que em outubro a gente teve o primeiro vídeo que viralizou. Foi uma live que nós fizemos onde um rapaz lá de Recife foi visitar o Alvorada, o presidente do Alvorada, e falou: presidente, vamos tirar uma foto. Daí o presidente foi abraçar ele e tudo. Aí o rapaz: eu, Bolsonaro e Luciano Bivar. Aí o Bolsonaro falou: opa, esquece o PSL, esqueça o Luciano Bivar. É isso aí. Esse vídeo viralizou para milhares de visualizações em poucas horas. Naquele mesmo dia, esse vídeo estava sendo comentado em toda a internet e em toda a imprensa. Isso, inclusive, saiu numa emissora aí grande que está em decadência à noite. E aí a gente, nossa, a gente fez isso, está tendo uma grande repercussão. Depois a gente teve outros vídeos que tiveram uma grande repercussão, mas esse aí foi o primeiro. Daí, o primeiro a gente não esquece. E a gente começou a ver que a gente estava mostrando a história do Brasil acontecer. Aí em março, eu cheguei e falei com o comandante Winston: a gente já tem material pra caramba aqui, olha a quantidade de textos que a gente escreve, vídeos, vamos fazer um livro? Vamos. Só que aí entrou a pandemia. E no que entrou a pandemia, entrou aquela série de manifestações. E eu querendo encerrar o livro, né? Vamos encerrar o livro, porque senão vai ser um livro sem fim. Aí, nesse momento, a gente não sabia como terminar o livro. Conhece o comandante Winston? De vez em quando aparece lá em Brasília. Comprou o livro no dia 7 de setembro, quando a gente fez o primeiro lançamento do livro, lá em Brasília. Aí, a gente precisava ter um ponto de corte. O ponto de corte que a gente escolheu foi quando, por coincidência, o Bolsonaro encerrou os quebra-queixos, aquelas coletivas com a imprensa e aquela conversa com os apoiadores na saída do Alvorada. Hoje em dia ele só recebe os apoiadores dentro do Alvorada, no jardim, e não fala mais com a imprensa. Então, esse livro acabou sendo um livro histórico, porque nunca na história um presidente se expôs tanto falando com a mídia e foi tão deturpado e sofreu por isso, por diversas polêmicas que vocês vão ver no livro. E nunca mais isso vai se repetir, porque ninguém mais tem culhão e coragem de fazer isso que o Bolsonaro fez. Todo mundo falava para ele não fazer e ele ia lá e falava. A intenção dele era a melhor possível, era ter um canal de comunicação direto com a população, falando projetos positivos do governo, como, por exemplo, no início de setembro de 2019, está no livro, num dia foi lançado
o KC-390, que é uma das aeronaves de carga mais modernas do mundo, feita pela Embraer. E nesse mesmo dia foi aprovada uma política de assistência de pensão vitalícia para mães com crianças com microcefalia. O que a imprensa fez? Não falou nada dessas duas notícias. O Bolsonaro chegou nesse dia lá e falou que, não acredito, vocês não falam isso, que é pauta positiva para o governo, para o país, e ficam falando picuinha. Daí, lógico, falaram mais uma daquelas picuinhas, né? Bolsonaro, naquela época não tinha pandemia, mas aquelas velhas picuinhas que se repetem. Bolsonaro estava sem máscara e causou aglomeração. Ninguém fala onde ele estava, o que ele estava inaugurando, o que ele estava fazendo para o povo, e por que o povo vai para a rua e causa aglomeração. Por quê? Isso não falam. Mas nós, no livro, nós falamos dos 7 fatos ou fatores que juntos desencadearam o surgimento dessa revolução que nós estamos vivenciando no Brasil, dessa onda, desse momento em que a maioria silenciosa acordou, e o Bolsonaro era o homem que estava pronto para ser presidente da República neste momento, e ele representa os anseios da maioria da população. O Bolsonaro, ele é um mito, não porque ele é um cara extraordinário com superpoderes, não, ele é um mito porque ele é um cara simples, ele é um cara humilde, ele representa a média do que é o brasileiro, ele faz brincadeira, ele fala o que vem à cabeça, ele é o cara que escorrega nas palavras, mas a gente sabe que ele é o cara que ele não tem duas caras, ele é aquilo ali. A gente é uma pessoa extremamente previsível, e a gente sabe que ele não vai ficar fazendo conchavo como outro presidente que era bonzinho, todo popular, todo mundo gostava, tentava agradar todo mundo, mas no final tinha uma quadrilha atrás dele destruindo o país e levou a gente para recessões e estava quebrando o país. Se não tivesse aquele impeachment, a Dilma caiu por crime de responsabilidade, mas também porque estava quebrando o país. Bom, a introdução do livro, a gente fala do contexto histórico de 1960 até o momento em que o presidente Bolsonaro foi eleito. A gente fala de Jânio Quadros, que renunciou, e naquela época a gente tinha eleição para presidente e uma eleição para vice, e podia ter um presidente de direita e um vice-presidente de esquerda, como se a gente tivesse eleito nas últimas eleições o Bolsonaro e a vice fosse a Manuela Dávila. Olha só como era o Brasil. E aí o João Goulart renunciou, o Jânio Quadros renunciou, e aí quem iria assumir? O João Goulart, no caso a Manuela Dávila. Aí o povo estava indo para as ruas, não aceitou, e casualmente naquela época o João Goulart estava na China, já estava no país que os comunistas gostam de ir, né? Na China, e para os negócios, para passar férias eles vão para outros países, né? E aí, quando ocorreu aquela situação, o povo na rua não deixaram o João Goulart assumir a presidência. O Congresso não deixou. Quem não deixou foi o Congresso. No dia 31 de março de 64, no dia 2 de abril, foi eleito de forma indireta para a presidência da República Castelo Branco, pelo Congresso, foi eleito pelo Congresso. E todos os outros presidentes militares foram eleitos de forma indireta pelo Congresso. Aí nós tivemos o regime militar, que é deturpado, tal, etc. Né? Só santinho que reclama, né? Só esse pessoal que causou problema que reclama do regime militar. Depois nós tivemos as diretas já em 84, que foi um processo para que nós pudéssemos votar diretamente a presidente. Falamos isso no livro, falamos das eleições do Collor, do impeachment do Collor. Collor cometeu um dos erros que fez com que o Collor entrasse no processo de impeachment foi ele não ter apoio nenhum no Congresso. Porque a gente vê, por exemplo, o PT faz verdadeiras atrocidades, mas comprava todo o Congresso no mensalão, e o processo de impeachment lá nunca ia ter andamento. E fazendo um paralelo para o ano de 2020,
Bolsonaro estava entrando na mesma situação do Collor. O partido pequeno, PSL, que ficou rompido por causa da saída do presidente do Bolsonaro, do PSL. Ele quis sair, não foi expulso. Alguém esses dias, ontem eu acho que estava em Ilhéus, alguém falou, mas o Bolsonaro foi expulso do PSL. Não, ele não foi expulso, ele pediu para sair. Aí o senhor Gilberto estava falando o que aconteceu, como é que estava o contexto que a gente fala no livro em março desse ano. Bolsonaro sem apoio do Congresso, tentando endireitar o país, colocou um ministério técnico e falou, aqui ninguém vai ter cargo não. E o Rodrigo Maia o tempo todo picotando e atacando o presidente, dando direto. O Rodrigo Maia é campeão, né? Ele adora causar polêmica. Só que a imprensa não critica ele porque ele está jogando o jogo da imprensa. Né? Mas a população já sabe quem é Rodrigo Maia. O pai é comunista. É. E aí, o povo, Bolsonaro estava com mais de 20 pedidos de impeachment naquele momento, ali em março, pandemia, e 20 processos na iminência de um tramitar e causar um problemão. A gente não sabe o que poderia acontecer. Aí, nesse momento, teve aquela entrevista do Oswaldo Eustáquio com o Roberto Jefferson, que o Roberto Jefferson falou que estavam tramando um golpe de Estado contra o presidente e tal. Aí o povo começou também a ir para as ruas. Foram 7 finais de semana seguidos em Brasília, com mais de 20 mil pessoas em todos esses eventos, em plena pandemia. Começou com carreata e as pessoas começavam a sair do carro. E nos últimos eventos a gente já estava com mais de 40, 50 mil pessoas nas ruas. E todos esses eventos estão relatados no livro. Bolsonaro deu um passo atrás. Aí ele chamou o pessoal, tentou chegar no Centrão. Hoje ele está com o Centrão na mão, ele colocou o líder do governo da Câmara, um deputado do Centrão. Ele foi separando o joio do trigo dentro do Centrão e foi tornando o governo dele politicamente viável, porque a política não é tudo o que eu quero fazer. Política é a arte do que é possível fazer. Não adianta a gente ter ideias inviáveis, inexequíveis e não conseguir colocar em prática. Então, o Bolsonaro deu um passo atrás e está fazendo o que é possível fazer. Exemplo do que é possível fazer. O Bolsonaro tem uma vaga lá no STF. Nós, a população de direita conservadora, cristã, família, que elegeu o Bolsonaro, gostaria que ele colocasse quem? Alguém terrivelmente evangélico. Alcolumbre chegou e falou, Bolsonaro, alguém com perfil ideológico não vai passar no Senado, na sabatina. Aí Bolsonaro deu mais um passo atrás e colocou alguém, o Cássio Nunes, que a gente não conhecia e tal, mas parece que tecnicamente é uma pessoa competente. O Bolsonaro, com certeza, ele sabatinou esse ministro antes e está lá. Mesma situação do Aras, que a gente também estranhou quando foi nomeado. A gente às vezes não concorda com tudo que está acontecendo, mas a gente tem que confiar e entender que alguma coisa tem tudo tem um seu motivo. Às vezes a gente não está vendo, às vezes o presidente não pode falar o motivo, mas tem um motivo. Então ali a gente consegue fazer uma leitura de que ele deu um passo atrás para poder viabilizar uma indicação dele. Ok. O livro eu recomendo que vocês leiam primeiro a introdução e depois a conclusão. Na introdução vocês vão ter uma ideia geral de como se desenvolveu essa nossa onda conservadora e como era o panorama político para que o Bolsonaro fosse eleito. E no final, na conclusão, nós falamos sobre os 7 fatos que juntos determinaram a eleição do Bolsonaro. E todos eles são negados pela mídia e pela oposição. A grande mídia não aceita que as mídias sociais tenham a força que têm. A oposição não aceita que o povo estava indignado e se levantou e se revoltou contra os absurdos que estavam ocorrendo e que foram desmascarados e escancarados para a população na Operação Lava Jato. Então tudo isso são vários fatores que juntos desencadearam o surgimento de um homem
capaz de se eleger presidente da República, da maior nação da América Latina, sem gastar praticamente dinheiro, sem ter tempo de televisão e, o mais incrível de tudo, durante o período eleitoral, sem fazer campanha nas ruas. E esse homem foi eleito presidente da República com 57 milhões de votos. A gente acompanhou ele. No livro a gente traça o perfil do Bolsonaro, que vocês vão ver. Eu não vou falar tudo para não estragar a leitura, não estragar a surpresa. E esse homem é o homem que está pronto para ser reeleito em primeiro turno nas próximas eleições. E este homem vai escolher o presidente da República do Brasil por meio de sua indicação em 2026. Quem vai ser o presidente da República em 2026? A gente não sabe, mas uma coisa eu cheguei à conclusão: o presidente da República em 2026 vai ser o homem escolhido por Bolsonaro para sucedê-lo. Bom, eu falei que eu morei 7 anos em Salvador. Eu adoro a Bahia, essa terra, e não deixei o comandante Winston vir para Salvador. A Bahia, Salvador, Bahia, Feira de Santana, Ilhéus. Falei, a Bahia é minha, eu venho para a Bahia. E depois ele vai ver esse vídeo, está sendo filmado ali, e ele sabe, Bahia quem vem sou eu. Ele fez todos os estados, a gente já viajou por mais de 50 cidades, divulgando o livro. A aceitação está sendo muito positiva. O grupo de vocês aqui é um grupo que eu fico muito feliz, porque quando a gente iniciou o nosso canal Cafezinho com Pimenta, a gente falava que é um canal direito, de direita e para endireitar o Brasil. E esse endireitar o Brasil significa fazermos ações para realmente endireitarmos o Brasil. E neste prisma, eu quero chamar aqui o Alexandre, que é um candidato a vereador, e nós colocamos ele como uma grande sugestão, não é imposição, mas uma grande sugestão de alguém que é patriota, que tem valores conservadores, família, cristão, e que eu já perguntei sobre você e me falaram que eu posso confiar. E a partir do momento que a gente coloca a nossa confiança, você tem responsabilidade. Então, não nos decepcione, porque a gente quer que você seja eleito para representar e para nós endireitarmos a Câmara de Vereadores de Feira de Santana, colocando candidatos de direita e direitos, ok? Tá? Muito obrigado, né? E conte com o nosso apoio. A nossa indicação aqui em Feira de Santana é o nosso amigo Alexandre Patriota. Tá bom? Então, da minha parte, e para prefeito, nosso deputado estadual, José de Arimateia, porque nem tudo é do jeito como a gente quer, mas se nós vamos neutro, é só shampoo. Eu sou de direita, eu sou conservador, eu tenho que tomar posição. A gente pode errar? Pode errar. A partir do momento que nós aqui estamos indicando um candidato a vereador, um candidato a prefeito, o senhor tem a responsabilidade de honrar o seu compromisso com o peso que vai pesar sobre seus ombros. E o senhor vai ter uma responsabilidade e vai ser cobrado. Então, nós apoiamos candidatos de direita, conservadores, desejamos sucesso para que o senhor possa representar o povo aqui de Feira de Santana e vamos cobrá-lo por isso, tá bom? E boa sorte nas eleições também. Muito obrigado. Bom, pessoal, da minha parte é só isso. Eu só tenho a agradecer a presença de todos, o carinho. Eu fico honrado. E algo que eu falo, que eu vi aqui, que eu vou sair daqui com isso na cabeça, é esse seminário, essas aulas de direito que eu tenho conversado. Vou contar um minutinho de uma experiência que eu tive. Eu fui estudante de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2000 até 2005. Entre os meus colegas que estavam um ano na minha frente, tinha um grupo da disciplina de administração financeira que estava fazendo um trabalho lá de
e nas empresas, ensinar educação financeira. Aqui a gente vai ter educação política para um grupo. Este grupo que estava fazendo educação financeira para as empresas começaram a pedir, não, eu vou pedir para você administrar o meu dinheiro na Bolsa de Valores. Tá? Esse grupo que eu estou falando para vocês virou a XP. Então eu vi nos corredores da faculdade os jovens, o Maisonave, Fernando Valal, que ele não era ele trabalhou na XP não como sócio fundador, ele trabalhou depois como funcionário. O Fernando Valal se formou junto comigo, mas eu vi o Maisonave. E esse pessoal fundou a XP. Então, às vezes a gente acha assim, nossa, o pessoal fez sucesso, eles trabalharam muito, né? Às vezes, a gente pode ter aqui na nossa sala um futuro governador, um futuro deputado federal, um senador, e tudo isso está próximo da gente. Alguém que está aqui hoje, anônimo, pode ser mais um vereador numa próxima eleição. Tá? Então, as coisas estão às vezes mais próximas de nós para a gente viver uma diferença do que a gente imagina. Né? Eu podia estar, se eu tivesse entrado um ano antes e fosse amigo deles, eu podia estar milionário. Né? Mas as coisas vão acontecendo na nossa vida, então a gente tem que estar preparado. Sorte é preparo, mais oportunidade. Então a gente tem que estar preparado para quando surgir as oportunidades. Por exemplo, o deputado José Arimateia vai se eleger prefeito e ele já disse que vai me chamar para ser secretário. Brincadeira. Bom, pessoal, muita satisfação estar aqui com vocês, tá? Eu fico feliz de ver um grupo assim unido, e é um grupo que realmente vai endireitar Feira de Santana. Vamos começar pela nossa cidade, e é algo que não aconteceu. A gente começou a mudar o Brasil lá em cima, presidente da República, mas essas eleições agora são mais importantes do que aquela, porque a gente vai começar, a gente já acordou, já temos as mídias, já temos um olhar mais crítico, já temos mais informações, e agora a gente pode eleger vereadores, fazer uma base melhor, prefeitos mais à direita, conservadores, e as coisas vão melhorar no nosso país. Tá? O que não pode acontecer é a gente virar uma Venezuela, uma Argentina, Cuba, Coreia do Norte, China, e aí não vai dar. Tá bom? Detalhe, nos sigam nas mídias sociais, @cafezinhocompimenta.com, no Instagram. As fotos que vocês tiraram, eu não tenho como receber todas por WhatsApp, mas eu gostaria que vocês marcassem lá no Instagram, que eu vou compartilhar nos nossos stories. Amanhã, todo mundo aqui tem a obrigação de comunicar pelo menos 2 amigos em Salvador. Todo mundo tem amigo em Salvador? Eu tenho vários amigos em Salvador ainda. Todo mundo tem amigo em Salvador. Vocês têm a obrigação de convidar pelo menos 2 para estarem amanhã às 19 horas no 2º piso do Salvador Shopping, para o lançamento do livro O Mito dos Bastidores da Alvorada lá. Por favor, nos ajudem a divulgar para que o evento seja tão bacana como está sendo aqui agora. Quem gosta de um bom vinho, tá? é o lugar certo. Na XCOM, é o nosso amigo Luiz, que veio de Salvador conosco para cá hoje. Ele falou, não, eu quero estar em Feira de Santana. Ficou o tempo todo elogiando a Roxiane, né? Da viagem de lá até aqui. E aí, eu estou também à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o livro, eu moro em Brasília, a gente está à disposição. Se alguém quiser. Quanto tempo vai te elogiar essa turma? Falar do presidente. Não, essa ideia eu vou te ligar para saber mais detalhes. Eu dei meu WhatsApp para ele. Ele ficou de me mandar um WhatsApp para eu conversar com ele. Não, e o bacana é que a gente vai andando. A gente vai andando pelos lugares, pelo Brasil, e a gente vê que as coisas estão mudando, né? Então, não é do jeito que a gente quer no instalar de dedos, mas as coisas estão melhorando, né? E as pessoas estão se interessando mais por política. Eu parabenizei este jovem aqui que... Fique perto, por favor. Que idade tu tem? 17. Um jovem de 17 anos. Nós temos um jovem de 17 anos no nosso canal Cafezinho com Pimenta, começou a trabalhar com a gente lá com 16 anos. Aí
eu fico feliz de qual é teu nome? Giovanni, tu falou 2 vezes para mim lá. Giovanni com E no final. Eu fico feliz porque eu só fui começar a me interessar. Eu sempre participei acompanhando a história política e tal, mas como eu era militar da ativa da aeronáutica, eu não podia me manifestar. Eu fui para a reserva agora dia 18 de outubro. Estou comemorando 2 semanas na reserva aí. Agora eu tirei a mordaça e posso falar tudo que eu penso sem preocupação de responder uma sindicância ou sofrer alguma punição ou alguma censura. Mas eu só fui acordar para a política, para participar da maneira como eu estou te vendo aqui, em 2018, quando eu vi o presidente Bolsonaro se lançando candidato. Então, eu fui me envolver com política depois dos 40 anos de idade. E me arrependo. Os jovens têm que se envolver e eu fico feliz porque o futuro do nosso país depende muito mais desse menino aqui do que todos nós, porque é a vontade dele de mudar, a contrariedade dele com as coisas, tudo depende do futuro dele, porque nós estamos passando e ele ainda vai passar. Tá? Então, parabéns, e eu fico feliz aqui de te ver com 17 anos. Tá? Não se esqueça, vai dar um dos primeiros votos, vai ser o Alexandre Patriota, né? No nosso prefeito José de Arimateia. Tá bom? Bom, pessoal, vou encerrar a minha parte aqui. Quero agradecer ao nosso amigo pelas palavras, pelo privilégio com esse livro aqui em feira, e avisar vocês que breve